pessoal, bem-vindos novamente ao nosso módulo 6,8 Plant 3. E hoje nós vamos começar as nossas aulas sobre sistemática filogenética. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma planta, o que define um vegetal, ok? Vamos ver as diferentes classificações da sistemática, até chegarmos na definição atual que nós conhecemos, trabalhar alguns termos importantes dentro da sistemática filogenética e finalizar falando um pouquinho de evolução, descendência e o surgimento de linhagens. Então, vamos começar. Bom, então nós estamos estudando a sistemática vegetal, certo? Nós estamos estudando a sistemática das plantas, certo? Que são estudadas dentro desse ramo da biologia chamado de botânica, biologia vegetal ou fitologia. Mas aí eu pergunto para vocês, o que nos leva a juntar em um grupo indivíduos tão distintos quanto a papoula, aqui à direita, a aveia, aqui à esquerda, e o pinheiro, logo abaixo? O que define uma planta? O que é uma planta? Senso comum, né? Vocês com certeza pensaram, é um organismo verde, como a gente pode observar nessa imagem, né? Toda essa coloração esverdeada, e que não se move, tá? Mas parando para pensar, realmente, o que define uma planta? O que define um vegetal? Apesar de parecer simples, né? Igual vocês com certeza pensaram, a planta é um negócio verde que não se move. Na verdade é meio difícil, meio complicado classificar uma planta, tá? Tem muitos pesquisadores que classificam as plantas como um grupo formado por esses vegetais que não se movem, né? E também pelos fungos. Aí vocês podem questionar assim, mas como assim, professora? Né? A gente pega lá a nossa árvore da vida, a planta está de um lado, o fungo está do outro. Mas, se vocês pararem o tempinho de vocês um pouco para procurar na internet departamentos de botânica nas universidades, vocês vão encontrar esse aqui, ó. Esse é um exemplo, tá? Não vou dizer que universidade que é, mas você olha aqui os laboratórios de pesquisa dentro do departamento de botânica. E aqui embaixo a gente tem, ó, laboratório de micologia. Estranho, né? Então, para acabar com qualquer dúvida, eu trago para vocês a definição proposta pelo Papai Judge e os seus colaboradores, tá? Então, o clado, né, a linhagem das plantas verdes, Viridiplant, representa um clado principal que inclui as algas verdes e as plantas terrestres, as embriófitas. A partir de agora, vocês sabem que quando nós falamos de plantas verdes, nós estamos falando de algas verdes e plantas terrestres, o maior grupo de organismos eucariontes fotossintetizantes da Terra, que mudaram profundamente a diversidade biológica graças à modificação da atmosfera, certo? Por conta do processo de fotossíntese. Tá, beleza. Viridiplant, plantas verdes, algas verdes. Mas quem são as algas verdes? Tá, então, vocês podem ver aqui que eu coloquei um asterisco. A gente já vai tentar entender o porquê, tá? Então, nós temos algumas hipóteses mais recentes, tá? Então, as algas verdes, elas divergiram de um flagelado ancestral clorofilado, tá? Um flagelado ancestral verde. E essa divergência levou a duas linhagens distintas, tá? Então, de um lado, a gente tem o clado clorofita, onde se encontram as prasinófitas, que divergiram primeiro, e depois as clorófitas núcleo, certo? E do outro lado, da outra linhagem, é o clado streptofita, onde nós tivemos a divergência das algas verdes carófitas e vejam só as plantas terrestres, tá? Então, as plantas terrestres, as embriófitas,
elas estão inseridas em algas verdes. Por isso, o asterisco, tá bem? E aí, então, traduzindo, né, essas palavras, esses dois quadros, eu trago para vocês essa imagem. Então, tá aqui, né, nossa alga flagelada ancestral, né, o nosso organismo flagelado ancestral. E aqui as duas linhagens, tá? Então, à esquerda a gente tem o clado clorofita, as prasinófitas, que divergiram primeiro, e depois as clorófitas núcleo, tá? Onde nós temos clorofície e ovofície, ok? E na outra linhagem nós temos o clado streptofita. E aí vocês podem ver aqui, ó, as carófitas, tá? Aqui, ó, as carofícias, certo? E, pelo menos para mim, né? Para minha surpresa, as plantas terrestres. Então, vejam só, as plantas terrestres estão inseridas em streptofita. Mas a gente costuma, né, contar esse, entre aspas, podre das plantas terrestres. As plantas estão no grupo das algas, aqueles seres tão pequenos, né? Lógico que não. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba tratando as algas verdes como um grupo parafilético. Como assim parafilético? Eu incluo todo mundo dentro de algas verdes, menos as plantas terrestres. Eu excluo os embriófitos. Olha só, tá? Ah, professora, mas esse artigo aí é de 2012. Então, a gente tem esse artigo aqui de 2019, que o pessoal trabalhou com genômica, tá? Com filogenômica. E aí vocês podem ver a mesma coisa, tá? Então, trabalhando com sequenciamento, e aí incluindo aí mais de 1.100 espécies de plantas verdes, né? Então, de pirindiplant, eles conseguiram fazer a filogenia. E aí a gente pode observar aqui embaixo, olha aqui, clorófitas, né? Clorofita e streptofita. E aí, divergindo as nossas plantas terrestres, ok? Beleza. Definimos, então, quem são as plantas verdes, quem é viridiplante. Mas o que caracterizam esses dois grupos, essas duas linhagens que nós vimos, né? Na verdade, essa linhagem. Primeira característica é que toda planta possui dois tipos de pigmentos fotossintéticos, as clorofilas A e B, tá? E essas clorofilas, elas absorvem diferentes comprimentos de luz. Além disso, as plantas possuem a capacidade de fazer a reserva de carboidratos. E esses carboidratos normalmente se encontram na forma de amido, tá? Então, aquela batatinha, aquela macaxeira que todo mundo gosta, tem lá o seu carboidrato reservado. E essa reserva de carboidratos acontece não só nas plantas terrestres, nesses exemplos que eu falei para vocês que utilizamos na alimentação, mas também aqui vocês podem ver um artigo tratando do metabolismo de amido nas algas. E para finalizar, define também uma planta a presença de dois flagelos anteriores em algum momento do ciclo de vida. Esse flagelo, ele possui forma de chicote e ele pode ter sido perdido ao longo da história evolutiva, tá? E aí vocês podem ver aqui os diferentes grupos. Então, as algas verdes, onde esses dois flagelos são bem nítidos, certo? Nós temos aqui as briófitas, nós temos as pteridófitas, as vasculares sem semente, e aí nós chegamos aqui às gímeno e as angiospermas, onde esses flagelos foram perdidos, tá? Então, não se esqueçam, clorofila A e B, reserva de carboidratos e a presença de dois flagelos. Essas são as três características que definem uma planta. Aqui está a filogenia das plantas verdes de viridiplante, proposta aqui, apresentada no livro do Papai Judge e os seus colaboradores, tá?
Então, a gente tem os caracteres que definem as plantas verdes, tá? Então, vocês podem ver aqui que essas características que nós acabamos de estudar, elas fazem parte tanto do grupo das carófitas quanto das streptofita, incluindo as plantas terrestres, tá? E aí, aqui nós temos as nossas embriófitas, as nossas plantas terrestres, que são compostas por grupos avasculares e pelo grupo das plantas vasculares, as traqueófitas. E quais são, né, algumas novidades evolutivas que as plantas terrestres possuem? A ocorrência de 2 gerações, uma esporofítica e uma gametofítica. Lembrando que a gente vai tendo uma redução, uma inversão da duração, né, de cada fase. Nós temos esporos de paredes espessas para evitar dessecação, um estágio embrionário durante o ciclo de vida e estruturas protegendo os gametas, né, o arquegônio e o anterídeo. E, de novo, pensando em dessecação, já que nós estamos falando da conquista do ambiente terrestre, a presença de cutícula. Detalhando um pouquinho mais quem são as embriófitas, nós temos, então, 3 grupos, eu chamo aqui de grupinhos, por conta, né, do número de espécies, que são as hepáticas, os antóceros e os musgos, tá? Então, esses 3 grupos não possuem um sistema de vasos, são chamadas de plantas avasculares. E nós temos um grupão, né? Uma representatividade muito maior, um número de espécies muito maior, que é formado pelas plantas traqueófitas, as plantas vasculares, que possuem, né, o sistema de vasos para conduzir suas seiva. Então, nós temos as vasculares sem sementes, né, as pteridófitas, antigamente conhecidas assim, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Dando um destaque maior aqui para as angiospermas, nós temos hoje esse grupo aí com mais de 350 mil espécies estimadas, tá? E cada dia nós temos a descoberta, nós temos a descrição de espécies novas. Então, se vocês observarem aqui essas informações do site The Plant List, a gente tem hoje mais de 900 mil nomes de espécies existentes. É claro que nós temos nomes diferentes para uma mesma espécie, nós temos nomes que não foram aceitos, mas provavelmente esse número aqui deve ser muito maior, tá certo? Então, passamos a régua, né, nessa parte de planta, de reino vegetal. Vamos começar a falar agora da sistemática. A sistemática, ela vem do grego e quer dizer colocar junto, tá? E o que é essa ciência do colocar junto? Ela é o estudo da diversidade e dos tipos de organismos e as relações entre eles, tá? Então, essa primeira definição veio aqui junto com o George Simpson, lá na década de 60, tá? Mais ou menos uma década depois, esses 2 pesquisadores, o Nelson e o Edward Wiley, eles trouxeram a definição já puxando um pouco mais para a biologia comparada, para a fenética, tá? A comparação lá dos caracteres visíveis. Então, nós temos a sistemática como o estudo dos tipos e diversidade dos organismos e todos os relacionamentos entre eles, tá? Então, merece ênfase aqui nessa fase a biologia comparada. Chegamos, então, na definição atual que nós utilizamos, a definição do Judge e dos seus colaboradores, tá? Então, Walter Judge, ele define a sistemática como o estudo da diversidade biológica que existe hoje na Terra, hoje. E para a gente compreender essa diversidade, a gente tem que entender a história evolutiva, utilizando elementos fósseis, ok? Fazendo inferências por meio de fósseis para compreender essa diversidade atual.
Então, a gente tem um enfoque mais filogenético, tá? A gente tenta entender essa diversidade, mas fazendo as relações ao longo da história evolutiva, ao longo das histórias de modificações. E as palavras-chave na definição do Walter Judge, então, são diversidade e relação. Então, a sistemática ela é definida como uma ciência que inclui e abrange a taxonomia tradicional, que nós vimos, né, no vídeo passado, também a descrição, a identificação, a nomenclatura e, consequentemente, a classificação dos organismos. Tá? Então, a taxonomia ela está dentro da sistemática. E o principal objetivo da sistemática é a reconstrução da filogenia, a história evolutiva da vida, tá? Sempre por meio de ancestralidade e descendência. Essa definição não é nova, mas ela também não é universal, tá? Porque a gente tem aquela discussão, né, aquele atrito entre o pessoal que segue a parte mais de comparação, a parte mais fenética, e o pessoal que trabalha mais com essa parte das relações. A sistemática filogenética, ela é realizada em duas etapas, tá? Então, nós temos a primeira, determinar a filogenia, determinar essa história evolutiva, tá? E a segunda é classificar o grupo de acordo com essa história, tá? Eu não preciso fazer uma etapa em seguida da outra. E aí eu deixei esse símbolozinho da exclamação, porque essa segunda etapa ela é muito complicada, tá? Não é trivial. Porque eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, se eu estou trabalhando, né, com essa classificação e eu mudo essa classificação, eu tenho que lembrar que alguns princípios ainda seguem. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com brócolis, tá? A filogenia do brócolis, e aí eu faço meus estudos e chego à conclusão que aquele sistema de classificação que é utilizado não está mais correto, tá? Ó, brócolis não é inserido em crucíferas. Crucíferas não existe. Agora eu vou propor outra família, família Brassicácea. Beleza. Mas eu tenho que respeitar que o brócolis é o brócolis e ele vai continuar tendo, né, o nome científico dele, que foi dado lá atrás, Brassica sp. Tá bem? Como nós vamos trabalhar muito essa parte, né, de inferência, de construção das árvores filogenéticas, é muito importante que vocês tenham alguns conceitos bem frescos em mente, tá bom? Então, vamos dar uma revisada em alguns conceitos importantes. Então, o primeiro deles é o nó, né? A unidade operacional taxonômica. Então, o nó, cada uma dessas bolinhas aqui, é a nossa unidade taxonômica, que pode ser espécie, pode ser uma população, um indivíduo, um gênero. E o que a gente precisa lembrar dos nós? Os nós externos são táxons existentes, táxons atuais. E os nós internos são táxons ancestrais, são táxons normalmente inferidos. E como que eu faço para saber quantos nós tem uma árvore? Simples. Eu simplesmente conto o número de táxons, igual aqui eu tenho 6, e subtraio 1. Confere? Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Temos também os ramos. Tá? Os ramos são essas linhas que vão definir o parentesco entre os táxons. Certo? E diferentes comprimentos dos ramos indicam diferentes quantidades de mudança que aconteceram para determinado táxon. E a gente pode ter o desenho desses ramos seguindo uma escala ou não, igual a gente tem aqui nessa figura. Essa distância compreende 10 mudanças, e aí vocês podem imaginar que o táxon C sofreu muito mais mudanças ao longo da sua história evolutiva do que o táxon B. O clado ou a linhagem, ele vai possuir um ancestral comum e todos os seus descendentes. Então, se a gente pega esse ancestral aqui, quantos clados eu tenho? Um só, que agrega os táxons A, B e C, ok?
Agora, se eu pego esse nozinho aqui acima, quantos táxons eu vou ter no meu clado? 2. O táxon A e o táxon B. Ok? Em relação, né, a mono, A sistemática hoje, a sua definição atual é o estudo da diversidade biológica e suas relações ao longo da história evolutiva. O ancestral. Não se esqueçam das palavras-chave dessa definição do Judge e seus colaboradores, então, por diversidade exemplo, e relação. E não se esqueçam da importância dos fósseis para fazermos as inferências dessa história evolutiva. Trabalhar no clado que tem esse E para compreender a sistemática, é preciso que nós saibamos, reconheçamos conceitos referentes à ancestralidade e especiação. Selecionei todos os táxons dentro desse clado. Lembrem-se também que para compreender a sistemática, nós temos que ter muito bem definido em nossa cabeça, em nossa mente, os conceitos referentes à ancestralidade, descendência e a especiação. Todos. E, por fim, as mudanças que ocorrem ao longo da história evolutiva, elas podem ser representadas de diferentes maneiras, como nós começamos a ver no vídeo de hoje. Tá? No próximo vídeo, então, nós vamos trabalhar mais essa questão, né, das árvores filogenéticas, como construir esses que só tem novamente o gênero e por hoje é só. Eu consigo selecionar todo mundo Nos vemos no próximo ancestral vídeo. Só? Não. Eu tenho que selecionar 2 ancestrais. Fazer 2 cortes. E para finalizar, nós temos o grupo parafilético, que a gente tem um ancestral só, mas a gente não quer todos os descendentes. A gente só quer trabalhar com alguns. É o caso agora das algas verdes, que eu quero excluir as plantas terrestres, tá? Então, eu acabo fazendo também 2 cortes. Mas vejam só, apenas um é relacionado ao ancestral. O segundo é para excluir aqueles táxons que não são de interesse. Continuando, agora a gente vai tratar sobre os caracteres e a sua posição, né, ao longo dessa história evolutiva. Então, quando eu tenho caracteres que seguem vindo lá de trás, que tem uma certa ancestralidade, eu chamo esse caráter de caráter plesiomórfico, tá? Então, um caráter que não foi modificado ao longo da história evolutiva, eu chamo de plesiomorfia. Agora, quando eu tenho um caráter que era ancestral e que sofreu uma modificação, no caso aqui nessa coloração vermelha, passou a ser um caráter derivado, nós temos a apomorfia. Esse caráter derivado, aqui no nosso pontinho vermelho, ele pode ser compartilhado por mais de um táxon, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse compartilhamento desse caráter derivado, eu passo a ter uma sinapomorfia, tá? Então, plesiomorfia, que é o caráter ancestral, antigo. A apomorfia é o meu caráter derivado, meu caráter com essa mudança no caráter novo, e a sinapomorfia é quando eu tenho esse caráter derivado, essa novidade compartilhada. E aí nós temos também esse caráter novo surgindo em linhagens distintas, que nós vamos ver mais para frente, que são as homoplasias, tá? Então vocês podem ver aqui, né? Esse caráter derivado vermelho, ele surgiu em 2 linhagens, nada a ver uma com a outra, ok? Tem um ancestral comum lá atrás, mas depois tem uma divergência muito grande entre eles. E por fim, a gente pode ter uma novidade que ela é única e exclusiva de um determinado grupo. Esse caráter derivado, ele é compartilhado por apenas um táxon. Então, sim, é uma novidade novíssima, vamos dizer assim, única desse grupo. Ela é uma autapomorfia. Falando de evolução, evolução quer dizer mudança, modificação, tá? E essa evolução biológica, essa evolução da vida que nós observamos, ela nada mais é do que uma série de
modificações que foram herdadas ao longo da história evolutiva, ok? E aí, essa evolução, ela acontece, né? Essa mudança, ela acontece no material genético dos pais, quando ocorre a transferência para a prole. Evolução vamos falar agora de evolução. Evolução, que quer dizer mudança, tá? Então, essa evolução que nós observamos na diversidade, na vida biológica na Terra, ela é fruto da descendência com uma modificação, ok? Essa mudança, ela acontece no material genético que é transferido dos pais para a prole e pode ser por meio de alterações diretas no DNA, a troca, né, a substituição de bases ou até mesmo a perda, tá? Ou por meio da recombinação genética, quando nós temos lá a fusão dos gametas. E a descendência? A descendência é a transferência desse material genético dos pais para a prole ao longo do tempo. Não podemos esquecer que esse material genético ele está encerrado dentro de uma célula, tá? Esse é um conceito simples, mas a gente precisa entender bem para poder aplicar depois, por exemplo, na sistemática molecular. Bem? E aí, é preciso que vocês lembrem, gente, que toda a vida que nós temos hoje na Terra, ela é derivada de uma forma pré-existente que surgiu lá há cerca de 3,8 bilhões de anos e que foi sofrendo modificação atrás de modificação e essas modificações foram sendo transferidas. Tá bem? Então, lembrem, modificação e descendência. E como que a descendência ela pode acontecer? Ela pode acontecer por meio da reprodução clonal simples, tá? Por meio da fissão bacteriana, como nós observamos aqui, que nós simplesmente temos uma mitose, ou por meio da reprodução sexuada nos vegetais, né, os propágulos vegetativos, tá? Onde cada propágulo desse é uma nova planta em potencial e é uma cópia idêntica à mãe. Ou ainda por meio da reprodução sexual complexa, onde nós temos o processo de meiose. Então, cada pai ele produz gametas N, que no final vão originar um indivíduo 2N. E nesse processo de meiose que nós vamos ter a recombinação no material genético. A especiação, ela é o resultado final da evolução. Com a especiação, nós temos a formação de novas espécies a partir de espécies pré-existentes. Ok? E a especiação, ela pode acompanhar a divergência da linhagem. Quando nós passamos a ter, ao invés de uma linhagem só, duas linhagens separadas. A gente não pode se esquecer que a evolução, ela não é apenas a sucessão de descendentes modificados, tá? A gente tem que ter esses descendentes modificados e a separação em grupos, a separação em linhagens, tá? A gente tem que ter essa mudança se expressando de maneira muito intensa, formando novos grupos, tá? Então, pensando nessa questão de separação de linhagens, imaginem aqui, tá? Cada pontinho desse, amarelo, é uma planta. E essa planta possui as seguintes características: pétalas brancas, caule herbáceo, folhas não pilosas, 5 estames, fruto seco, testa de semente lisa. Testa, aquela epiderme, né, aquela película que protege a semente, também conhecida como a casquinha do feijão, que sempre fica lá, né, no nosso sorriso sem querer, tá bem? Então, o que acontece? Vocês conseguem observar aqui a questão da descendência. Então, nós temos 4 anos, essas plantas produzindo descendentes, e esses descendentes produzindo novos descendentes com as mesmas características. Tudo bem. De repente, olhem só, no ano 5, acontece uma mudança. A gente deixa de ter o caule herbáceo e passa a ter o caule leñoso. E olha,
Que coisa? Essa modificação, ela vai sendo transmitida para os descendentes, tá? E ela vai sendo transmitida de um jeito que essa característica passa a ser mais forte do que a presença do caule herbaço, tá? Mas vejam só, aqui a gente tem um exemplo de um descendente modificado, mas ele não teve outros descendentes. Se isso tivesse acontecido mais vezes, a gente não teria essa separação em uma linhagem, ok? E aí, do outro lado, a gente tem também mais uma modificação. As pétalas deixaram de ser brancas e, opa, é só aparecer aqui uma pétala vermelha. E olha de novo, esse caráter foi herdado e transferido para descendências seguintes. E aí, de novo, a gente tem a substituição. Tá? Então, esse caráter derivado ele passou a ser dominante. Então, a gente teve aqui a formação de duas linhagens. A gente teve a evolução acontecendo. Tá? Então, vejam aqui, a gente tinha essa primeira linhagem e depois a formação de duas outras novas. Então, agora a gente pode dizer que a gente tem a espécie 1, que tem esse caule lenhoso, e essa espécie 2, duas espécies distintas. Tá, legal. Vou montar aqui a minha filogenia, né, o meu cladograma. Como que eu vou fazer? Eu vou ficar desenhando bolinha amarela por bolinha amarela? Tá? Por exemplo, eu vou trabalhar com cacto. Eu vou desenhar pontinhos ou xizinhos representando cada indivíduo que eu estou trabalhando? Não tem como, né? Então, a gente simplesmente trabalha com um único ponto, né? Um nozinho ali. E aí, aqui, eu apresento todas as características relacionadas a esse indivíduo, a esse taxon aqui, tá? Então, pétala branca, caule herbaço, folha não pilosa, 5 estames, fruto seco, testa lisa. E aí, a gente vai, então, contar aqueles acontecimentos. Qual o próximo passo? A gente não teve a separação em duas linhagens? Uma com o caule lenhoso e a outra com a pétala vermelha? Beleza. 2 taxons. Vamos continuar a história, tá? Vamos supor que lá para frente, né, as gerações futuras, elas passaram a ter, além do caule lenhoso, uma linhagem passou a ter o fruto carnoso, enquanto outra linhagem passou a ter a testa com espinhos, certo? E, do outro lado, além da pétala vermelha, o grupo começou a ter também 4 estames, ao invés de 5, e a folha pilosa, ao invés de lisa, tá? Então, aqui a gente conseguiu montar uma filogenia, mostrando todos os acontecimentos. Muita coisa escrita, né? Então, a gente pode simplesmente colocar cortes e apresentar apenas as novidades evolutivas, tá? As modificações que foram transmitidas para os descendentes. Caule lenhoso, pétala vermelha. Separou de novo, fruto carnoso, testa com espinho. Então, a gente sabe que as outras características ainda são compartilhadas, aparecendo de diferente apenas essas novidades. E do outro lado, pétala vermelha, um grupo com 4 estames e o outro com a folha pilosa. Então, vejam que esses caracteres, eles são organizados hierarquicamente. Então, a gente começa aqui embaixo com caracteres mais inclusivos e aqui na ponta a gente chega a grupos com caracteres menos inclusivos, mais exclusivos. Cada clado possui novidade. Tá? E aí a gente não pode esquecer que esse enfoque filogenético da sistemática atual, ele exige que a nossa filogenia, o nosso cladograma,
ele tenha um ancestral comum. Ou seja, a nossa árvore, ela precisa ser um grupo monofilético. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente já viu isso hoje, revisando. A gente tem um ancestral verde flagelado que deu origem a um grupo de algas e a outro grupo que acabou chegando aqui nas plantas não vasculares e nas vasculares, que incluem as pteridófitas, vasculares sem semente, né? As gimnospermas e as angiospermas. Vamos então agora relembrar rapidamente o conteúdo. Então não se esqueçam da nossa aula de hoje, que as plantas verdes são uma linhagem que inclui as algas verdes e seus descendentes, as plantas terrestres. Mas que nós excluímos as plantas terrestres das algas. Então, as algas verdes são um grupo parafilético. As plantas verdes são caracterizadas por apresentarem os dois tipos de clorofila, reservar carboidrato na forma de amido, principalmente, e apresentar, em algum momento da vida, os dois flagelos anteriores. Lembrando que esses flagelos podem ser perdidos, como no caso das gimnospermas e das angiospermas. Vimos também que as embriófitas são compostas por 3 grupos avasculares, as hepáticas, os antóceros e os musgos, e um grupo vascular, as pteridófitas, as gímeno e as angiospermas. E as angiospermas são o grupo mais representativo, né? O grupo dominante hoje na face da... A sistemática hoje, a sua definição atual, é o estudo da diversidade biológica e suas relações ao longo da história evolutiva. Então, não se esqueçam das palavras-chave dessa definição do Judd e seus colaboradores, diversidade e relação. E não se esqueçam da importância dos fósseis para fazermos as inferências dessa história evolutiva. E para compreender a sistemática, é preciso que nós saibamos, reconheçamos conceitos referentes à ancestralidade e especiação. Lembrem-se também que para compreender a sistemática, nós temos que ter muito bem definido em nossa cabeça, em nossa mente, os conceitos referentes à ancestralidade, à descendência e à especiação. E, por fim, as mudanças que ocorrem ao longo da história evolutiva, elas podem ser representadas de diferentes maneiras, como nós começamos a ver no vídeo de hoje. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar mais essa questão, né, das árvores filogenéticas, como construir esses cladogramas. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo.